Olá pessoal, bem-vindos. Vamos para a nossa primeira aula de banco de dados. Nessa primeira aula nós vamos aprender os conceitos básicos de banco de dados. Beleza? Estão prontos? Vamos lá. Bem, essa vai ser a agenda da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o armazenamento de dados de um sistema. Vamos falar o que é especificamente um banco de dados. Vamos dar exemplos de bancos de dados, algumas características de um banco de dados, e essas características vão se dar pelos modelos de banco de dados, SGBDs, transação e normalização. O que é isso, professor? Calma, vamos aprender tudo isso durante o nosso curso. Mas hoje vamos somente introduzir os principais tópicos sobre esses assuntos. Vamos lá? Certo, o que será um banco de dados? O que é um banco de dados? Vamos pensar pelo lado do programador de um sistema. O que seria o banco de dados? Eu vou precisar de um lugar para armazenar os dados depois que eu desenvolver o meu sistema. Onde será que está esse lugar? Esse lugar está no vento? Está no céu? Está nas estrelas? Não. Esse lugar pode estar e é recomendável que esteja dentro de um banco de dados, certo? Então vamos aprender o que é esse banco de dados. Voltando para o programador, como será que ele vai pensar em armazenar os dados do sistema que ele está para desenvolver? Algumas perguntas que ele deve se fazer é a seguinte: como irei armazenar os dados ou informações do meu sistema? Como farei para que esses dados tenham uma boa interação com o meu código? Se eu estou desenvolvendo um código para um sistema, eu tenho que pensar como os dados que farão parte do meu sistema, por exemplo, dados de cliente, dados de fornecedores, dados de pacientes, de hóspedes, dependendo do tipo de sistema, como esses dados vão estar armazenados. E é seguro armazenar esses dados em arquivos de texto? Você acha que simples arquivos de texto ou simples arquivos do Word, .doc, .docx, ou arquivos de texto mesmo, .txt, eles seriam seguros para armazenar, sempre estar armazenando dados diferentes, inserindo, removendo, atualizando esses dados? Será que é interessante usar arquivos para atualizar e inserir dados de instante em instante, dependendo do tamanho do sistema? E dependendo da quantidade de dados, como a gente estava falando, isso pode se tornar muito custoso? Se eu usar arquivo, talvez isso seja muito custoso e talvez não, com certeza vai ser impossível utilizar sistemas de arquivos para armazenamento de dados em grandes sistemas. Beleza? Então, para que usar arquivo quando eu posso usar banco de dados? Beleza? Vamos pensar em banco de dados a partir de agora para o armazenamento dos nossos dados, das nossas informações e tudo aquilo que a gente está desenvolvendo, beleza? O que é banco de dados? É esse banco com vários dados colados um no outro? Não, banco de dados não é isso. Segundo Cork, um banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados. Interrelacionados? Sim, interrelacionados. Vamos aprender o porquê brevemente. Representando informações sobre um domínio específico. Uma coleção de dados interrelacionados representando informações sobre um domínio específico. Certo? Outra definição seria o seguinte: são um conjunto de arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares ou coisas. Tá, já está melhorando. Um conjunto de arquivos. Professor, você acabou de falar que utilizar banco de dados é melhor do que arquivo, mas por que banco de dados agora é um conjunto de arquivos?
Porque não deixa de ser arquivos também. Futuramente nós vamos ver que vai se tratar também de arquivos que vão ser gerados, que esses dados vão estar lá presentes de alguma forma, mas não simplesmente num arquivo nu e cru. Vai ser um arquivo muito mais planejado, um arquivo muito mais desenhado e que foi desenvolvido para isso, para armazenar vários dados, beleza? Ou banco de dados são coleções organizadas de dados que relacionam de forma a criar algum sentido. Eles se relacionam de forma a criar algum sentido e dar mais eficiência durante uma pesquisa ou estudo. Eficiência. Se eu vou ter um conjunto de vários dados, onde em vários instantes várias pessoas requisitam vários dados diferentes, eu vou precisar de eficiência nesse meu sistema. Eu vou precisar de eficiência no meu sistema de banco de dados, para que ele forneça as aquisições de dados várias vezes no mesmo instante, e dependendo do sistema eu vou ter que ter um bom banco de dados para isso. Então, para isso é preciso ter um local para armazenar dados e informações. Vamos pensar num exemplo clássico. Vamos pensar nos bancos, nas instituições financeiras, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco. Eles são responsáveis por guardar o seu dinheiro em finanças, certo? Mas onde será que eles guardam todas essas informações? Que informações? Por exemplo, seus dados cadastrais, o seu saldo, as suas movimentações. Onde será que eles guardam? Será que eles guardam tudo isso dentro de arquivos? Arquivos de texto, arquivos do Word, arquivos, não sei, arquivos puros. Vocês acham que isso é armazenado em arquivos puros? Não. Imagina quantos clientes esses bancos têm. Será que seria viável armazenar isso em arquivos de instante em instante, está atualizando esses arquivos, está inserindo dados nesses arquivos, está removendo dados nesses arquivos? Não, não é interessante. Por isso, todas essas informações são salvas em sistemas de banco de dados. Sistemas de banco de dados. Beleza? Alguns desses sistemas estão aí nessa figura, que são os famosos SGBDs. Entre os mais famosos aqui para vocês, eu vou destacar o MySQL, o PostgreSQL e o SQL Server da Microsoft. Dentre esses três são os mais famosos aqui. Vocês vão ver no decorrer do curso, certo? Bem, vamos introduzir agora os modelos de banco de dados, certo? Vão existir diferentes tipos de bancos de dados e vão ser divididos em modelos. Entre eles estão o modelo plano, o modelo em rede, o modelo hierárquico, o modelo relacional, que vocês vão ver que é o mais utilizado. Guardem o nome desse modelo, modelo relacional. É o mais utilizado e é o que a gente vai usar durante o curso, beleza? O modelo orientado a objetos e o modelo objeto relacional. Mais informações sobre banco de dados são o conceito de SGBDs, que são conjunto de softwares responsáveis pelo gerenciamento de um banco de dados. SGBD vai ser um software que vai gerenciar um banco de dados, certo? Transação, conjunto de procedimentos executados em um banco de dados. Na transação, geralmente o usuário só enxerga uma única ação. Por exemplo, para atualizar os dados cadastrais dele, ele executa o preenchimento no formulário de um site, por exemplo, de um sistema, e aperta salvar. Mas ele só enxerga isso como uma única ação de salvar. Mas por debaixo dos panos, no código, há um conjunto de procedimentos executados dentro do banco de dados para que essa transação de atualizar os dados cadastrais dele ocorra, certo? E a normalização, que são conjunto de regras
que visa principalmente a organização de um projeto de banco de dados. Se o banco de dados me traz como uma característica fundamental para o armazenamento a eficiência e a rapidez, eu vou precisar de organização nesse projeto. Então, todo banco de dados que se preze vai ter que ser normalizado. A gente vai aprender durante o curso o que seria essa normalização, certo? E vamos ver tudo isso em mais detalhes nas próximas aulas. Ficou alguma dúvida? Me envie uma mensagem diretamente pelo AVA ou participe do fórum no debate da semana. É lá que você garante pontuações extras na sua nota. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.